Conseguem-me ouvir? Marta, estás-me a ouvir bem? Tudo Estou a certo? ouvir. Ok, ótimo, ótimo. Boa. Pronto, ainda bem que estávamos mesmo no início. Peço só, Sim, entretanto, se não te importares de repetir-se porque estavas no início, se tivéssemos mais a claro. passagem, iríamos fazer isto, porque também depois fica gravado para quem não consegue assistir ao vivo. Sim, claro que Estavas a sim. contar um pouco da tua história, como, Sim. como portanto, Uhum. conheceste o código da emoção. Exatamente. Estava a dizer que aquilo que me trouxe a esta área de conhecimento foi, de facto, uma necessidade pessoal, em termos de saúde. Uhum. Na altura, eu estava em remissão de uma doença autoimune, mas tinha outras questões que estava à procura de solução. E então apareceu-me assim, caiu assim um bocadinho de paraquedas. Eu não conhecia esta área da medicina energética, era completamente novo para mim, mas fiquei fascinada. Eu lembro-me de ver um vídeo do Dr. Bradley, eu creio que foi num summit também, e fiquei fascinada com aquilo, porque realmente nunca tinha ouvido falar da possibilidade das emoções ficarem presas no corpo e do que é que elas poderiam causar, não é? As emoções aprisionadas, e fiquei mesmo fascinada. Então lembro-me que fui logo comprar o livro, já existia o Uhum. livro Código da Emoção em português, comprei o livro e comecei a praticar em mim. E comecei a ficar cada vez mais fascinada, porque realmente quando começamos a praticar, nós percebemos que aquilo realmente funciona, não é? E eu acho que é muito importante termos esta experiência pessoal para validarmos o método. Então começou por aí, depois fiz um workshop com o Dr. Bradley online, fui assim aos pouquinhos até E foste, chegar à certificação do Código de Emoção, sim, que já sim, foi em 2022. esta questão portanto, das emoções acumuladas, portanto, acontece com qualquer pessoa, mas é muito comum nas mulheres, não é? De facto, das doenças autoimunes, tudo, essa acumulação que vai sendo feita ao longo dos anos, que as pessoas não vão lidando e Sim. que depois acaba por se manifestar, tanto no corpo. Tens tido essa experiência tanto com as pessoas que atendes? Uhum. Sim, eu diria que é geral, sabes? Eu diria que tanto homens como mulheres, Uhum, o que acontece é que normalmente as mulheres estão mais disponíveis para este tipo de abordagem, uhum, não têm tanta resistência, uhum, até mesmo à própria área do seu desenvolvimento pessoal, não é? E de experimentar alternativas, mas de facto, sim, na minha experiência, aquilo que eu vejo é que realmente existem muitas emoções que ficam ali debaixo do tapete que estão associadas aos sintomas que as pessoas apresentam. Não é? E uma variedade de sintomas. Há uma frase que o Dr. Bradley utiliza, que eu nunca me esqueci dessa frase, e ele diz assim: qualquer coisa pode causar qualquer coisa. E o que ele quer uhum, dizer com isto é qualquer emoção aprisionada pode causar um sintoma qualquer. Às vezes nem há, parece que não há uma relação direta, parece que não faz sentido uhum. nenhum, mas de facto isto é mesmo verdade e para quem vai fazer a certificação até é um princípio que é importante nós termos em mente, é deixar de lado o condicionamento e o julgamento de, ok, eu vou encontrar uma emoção Y associada àquele sintoma e se calhar não. Uhum. Portanto, é sempre importante termos mente aberta. Então não vês um padrão, porque às vezes, portanto, a gente lê em livros, portanto, muita informação que às vezes diz este tipo de emoção, a pessoa quando passou por este tipo de situação acaba por se manifestar nesta parte do corpo ou neste tipo de doença. Não tens notado uma relação, Uhum. pode se manifestar de qualquer forma pela tua experiência que tens tido Sim. com as pessoas que atendes? Também acontece, Patrícia, Uhum, também acontece nós vermos determinadas emoções associadas a determinados sintomas. Se calhar nem é tanto a emoção, mas às vezes é mais o local do corpo onde ela está aprisionada. sim. É onde a Uhum, energia está. Eu acho que tem mais a ver até com isso. Por uhum, exemplo, pessoas que têm muitos problemas digestivos geralmente têm emoções presas no próprio sistema digestivo, uhum, não é? E sim, às vezes encontram-se emoções que estão associadas ao próprio sistema digestivo, que também é utilizado para digerir as uhum, informações, não apenas os alimentos, mas é mais comum encontrar emoções em determinadas partes do corpo que estão associadas uhum, àquele problema de saúde, não tanta sim. frequência. Agora, Uhum, claro que, por exemplo, sim, se nós estudarmos um bocadinho, e isto de um ponto de vista não é científico, pronto, é uhum, da experiência que eu tenho, de facto aquilo que a gente vê também é, sim, às vezes nós notamos um padrão nas doenças autoimunes que é da a pessoa que se anula, não é? Que não uhum, consegue colocar limites pessoais,
no fundo há uma autorrejeição, existe até uma das emoções na tabela do código de emoção, que eu tenho aqui a tabela à minha frente, que é para saber qual é, que é a emoção de traição, que pode ser sentir-me traída por outro ou por outra pessoa, ou a emoção de traição a mim própria. E esta traição a mim própria também é eu não estar a colocar limites pessoais, não é? Portanto, eu estar a dizer que sim quando eu quero dizer que não. E isto vê-se muito de facto, em pessoas que têm algum problema de saúde ligado com doenças autoimunes. Sim, vais notando uns certos padrões, mas é importante também ter a mente aberta para também não te deixares levar pela percepção. Não condicionar Sim, isso. não condicionar, exato. Conta-me então, desde a tua tanto experiência profissional, pessoal, que usaste também como parte da tua cura, o que é que te levou daí a transitar para te tornares facilitadora? Olha, porque eu apaixonei-me completamente por esta área, completamente, pela área da medicina energética. Eu fiquei fascinada. Na época eu era muito racional, não percebia nada disto da energia, nem pronto, era tudo muito novo para mim. Só que começou a fazer-me tanto sentido, porque eu já tinha estudado tanto a parte física e tinha aplicado muito em mim, e começou-me a fazer mesmo todo sentido. Era como se fosse a peça que faltava encaixar no puzzle, não é? E então foi mesmo, foi muito por entusiasmo pessoal, porque eu queria aprender cada vez mais e queria praticar em Aprofundar. mim. Isso. Saber tudo ao máximo, mesmo que não Exato. utilizasses com clientes. Sim, exatamente. Mas depois comecei a gostar também, porque eu queria também proporcionar os mesmos resultados que eu tinha tido, não é? A outras pessoas. Porque na época eu já estava a trabalhar na área do desenvolvimento pessoal, portanto já trabalhava na área de coaching, e então comecei também a aplicar esta ferramenta nos clientes que já tinha naquela altura. E foi, assim, um divisor de águas, sabes? A partir do momento que eu comecei a aplicar o código de emoção, e também foi aquilo que me lançou enquanto terapeuta, porque tive a sorte de coincidir com o momento em que o código de emoção começou a ficar muito conhecido cá em Portugal. Sim. Então foi mesmo assim o timing perfeito. Olha, então, disseste que no início experimentaste, portanto, ando aqui um pouco também para as pessoas entenderem melhor da tua experiência pessoal. As partes físicas, calculo que através de nutrição, através de suplementos, ou o que for, portanto, o que foste aprendendo que poderia ajudar tanto na autoimune que estavas a experienciar, e depois, portanto, tiveste alguns resultados e depois com o código de emoção é que tiveste, portanto, mais um impacto final. Sim, o que estava a acontecer, eu fui acompanhada durante muitos anos por pessoas que eram especializadas em nutrição, lá está, suplementação. Eu própria depois fui fazer uma pós-graduação em nutrição ortomolecular, porque eu queria encontrar a solução para mim. E na altura eu já não tinha tantos sintomas da artrite reumatoide, que são dores articulares, mas eu tinha muitos sintomas que depois não me davam explicação para eles. Eu tinha fadiga crónica, tinha muito cansaço, tinha visão dupla, tinha muitas infecções urinárias, tinha muita queda de cabelo, ou seja, tinha assim, uma panóplia de sintomas que não dava para explicar qual é que era a causa, qual é que era a razão, não é? Sim, sim. E já não era tanto a questão da artrite reumatoide, porque eu felizmente já não tinha dores articulares, mas eu estava à procura de me sentir melhor fisicamente, não é? Porque sentia-me muito frágil, muito debilitada. E sim, então foi através do código de emoção que eu depois lentamente fui melhorando e tive assim algumas experiências. Uma delas foi, eu tinha um problema no sistema imunitário que era uma leucopenia, eu tinha os leucócitos muito baixinhos. Na altura até diagnosticaram mesmo com leucemia crónica. E foi algo que eu nunca tentei trabalhar com o código da emoção, especificamente, só que trabalhando com o código da emoção outras áreas, em passado um ano e qualquer coisa, eu lembro que fazia análises todos os anos para perceber a evolução, não é, daquele problema. E eu acho que foi em outubro de 2023 ou 2024, agora não tenho certeza, que tive alta hospitalar
eu era acompanhada em oncologia, estive hospitalar porque as análises estavam normais. Os E não valores tinhas estavam feito completamente nenhumas normais. alterações nessa altura a nível, portanto, físico? Nada, 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 nada. E é muito interessante porque foi tudo o resto que eu fui trabalhando, como o Uhum. código da emoção, no fundo foi um dano, não foi um dano, mas foi uma consequência positiva, não é? E foi a única coisa que eu utilizei de diferente, foi o código da emoção. Claro que eu não posso dizer foi o código da emoção. Sim, claro, foi um conjunto de Uma fatores, relação, sim. mas realmente nós já tivemos, portanto, mesmo de alunos que fizeram os cursos anteriormente connosco, portanto, agora temos certificação profissional, mas anteriormente, portanto, estou a explicar para quem não sabe que já tivemos outros lançamentos do Código da Emoção para uso a nível pessoal e tivemos resultados fantásticos de alunos, mesmo quando aplicam em si, Sim. inclusive a usarem com animais. Uhum. Há sempre um caso que me emociona bastante, que houve um senhor que mostrou um cão dele que tinha um trauma, que tinha medo de descer as escadas e ele aplicou, portanto penso que só fez uma vez, duas vezes, já não me lembro exatamente, e de repente aquele cão que tinha assim muito medo de descer um degrau apenas, era apenas um degrau, mas ele ficava assim congelado e de repente começou a descer como se nada se passasse com ele Uhum. e é Sim. incrível, porque acho É que incrível. nós ainda temos mais resistência às vezes do que pronto, os próprios animais Os que animais. Sem dúvida, por isso é que é importante nós experimentarmos e se conseguirmos aplicar em nós próprios, é sim, ótimo, porque validarmos no fundo, às vezes nós duvidamos disto, não é? É uhum, normal, quem nunca, tal como eu no início, quem nunca contactou com esta ferramenta e com sim. esta área de conhecimento, é normal nós duvidarmos. Claro, sim, Nós sim, sim. É somos um pouco alternativo até e exatamente, as pessoas ficarem sim. céticas é perfeitamente Sim, normal. sim. Sim. Portanto, só mesmo experimentando. E eu gosto que as Uhum, pessoas experimentem elas próprias, porque para mim sim. o teste muscular é assim uma coisa, é transformador. A, Uhum, a técnica em si, nós podemos dividir aqui em duas partes, no teste muscular e uhum, depois na parte de identificar a emoção, libertar a uhum, emoção. Para mim, o teste muscular é fenomenal, porque ele uhum. trabalha muito a relação connosco, com o nosso corpo, Sim, que é sim. algo que geralmente quem tem muitas emoções aprisionadas, a pessoa está muito desligada do seu corpo e das suas emoções. Então, só usar o teste da emoção, para mim, isso já é terapia, já é uma Uhum, ferramenta mesmo espetacular para nós trabalharmos a conexão connosco e com o corpo e começarmos a confiar no corpo. uhum. Perceber que, uau, o meu corpo está a falar comigo, está a dar respostas, isto é possível. Sim, sim, começar, portanto, a prestar Isso, atenção, porque a pessoa no dia a dia está tão desconectada e ali. sim. Depois, como terapeuta, Marta, disseste-me que já tinhas começado a trabalhar como coach e depois, portanto, Uhum. quando fizeste a formação, começaste com o código da emoção. Hum, Fala-me um pouco da tua experiência, qual foi a diferença entre trabalhares apenas como coach, depois quando começaste a trabalhar com o código de emoção, a nível profissional, o que é que isto Uhum. significou para ti? Foi Sim. difícil essa transição? Se é Não, difícil, não portanto, foi trabalhar difícil, não. calculas com pessoas à distância, como é que tudo funciona? Sim, eu diria que foi fácil, eu diria até que, porque na altura, sabes que na altura, quando eu comecei, o coaching ainda era muito pouco conhecido e eu Uhum, tinha feito uma transição de carreira e, portanto, não estava a ser fácil também uhum, enverdar por esta área. E por isso é que eu digo que o código da emoção surgiu mesmo no momento perfeito, porque foi uhum, realmente aquilo que me lançou, sim, porque eu comecei a ter mesmo muitas pessoas a procurarem para utilizar esta ferramenta. uhum, E realmente foi quando eu comecei a ter mais exposição, não é? A ficar mais sim, conhecida, a ter mais clientes. uhum, E portanto, realmente eu sinto que foi aquilo que me mudou profissionalmente. Claro que depois a partir uhum, daí, não é? Nós vamos evoluindo, vamos trabalhando outras áreas, que está sempre tudo ligado. Mas foi realmente, eu dou graças ao Código da Emoção, porque foi o uhum, que me lançou mesmo, que me trouxe mesmo muita exposição. E em termos de trabalho, no dia a dia, com uhum, clientes, também foi super transformador. E mesmo, é o que eu digo, veio mesmo no timing perfeito, uhum, porque eu comecei em 2022 com o Código de Emoção e nós já tínhamos feito aquela transição, não é? Foi o Covid em 2020, já tínhamos feito esta transição para trabalhar mais online, não é? E é uhum, uma ferramenta que nos permite trabalhar à distância, que nos permite sim, trabalhar
em qualquer lugar do mundo. E, portanto, as minhas sessões hoje em dia, eu diria que 90% delas são remotas, a pessoa não está comigo. Isto dá uma Uhum. liberdade enquanto, não é, na minha vida, mesmo para a minha vida pessoal. Eu posso escolher a hora em que eu quero fazer a sessão, eu posso estar em qualquer lugar, não é? Desde que esteja num lugar que possa estar Uhum. concentrada, posso estar em qualquer lugar, portanto, basta ter um telefone com ligação à internet para depois Sim. enviar à pessoa o que é que foi feito. Claro que depois já há várias formas de trabalhar, há quem goste de Uhum. fazer a sessão online, eu também já no início fazia muitas sessões online, depois a gente vai evoluindo, vai percebendo, cada pessoa vai tendo o seu estilo, vai perceber Uhum. qual é que é a forma que gosta mais de trabalhar, ou que funciona melhor, ou que traz mais... Os resultados para os clientes normalmente são iguais, é mais a forma como a pessoa gosta mais de trabalhar. Sim, sim. Pronto, é muito importante também nesta sentido profissional porque tantas pessoas na altura, tanto que, acho que já foi ali mesmo na altura do Covid que começaste, ou ainda estava Uhum. tudo em confinamento, Foi. mas mesmo hoje em dia há muitas pessoas que procuram essa facilidade de poder trabalhar de casa, ter disponibilidade quando têm filhos ou tanto outros hobbies, ou mesmo conciliar com outro trabalho que possam ter e queiram fazer uma transição de carreira gradual, Uhum. em que podem fazer isto, tanto nos tempos Sim. livres que têm, tanto eu acredito que o valor do curso conseguem ter de volta muito Uhum. rapidamente, apenas com algumas poucas Com sessões. algumas sessões, sim, Sim, sem sim, sim. dúvida, sim. Até porque é uma área de conhecimento que ainda é muito nova, cá em Uhum. Portugal, né? E no Brasil eu não sei, mas creio que também é, Sim, sim, sim. Portanto, eu sim. acredito que foi também alguns terapeutas formados também no Brasil, mas Uhum. foi mais quando a Unity também, quando começámos, portanto, a divulgar o curso do Código de Emoção, tanto para Portugal como para o Sim, Brasil. sim, realmente a ideia que eu tenho é que é Uhum. muito conhecido, pronto, falo seja, nos Estados Nos Unidos, não Estados é? É Unidos, muito sim. mais conhecido, Sim. mas cá em Portugal e no Brasil há muito ainda para crescer e Uhum. nós precisamos, de facto, de mais pessoas a trabalharem com o método e divulgar mais, não é? Porque é Sim. algo que pode ajudar tantas pessoas, que é pena nós não estarmos a divulgar Sim, mais esta informação. exatamente, Sim, que há muitos poucos terapeutas formados sim. ainda, tanto em Portugal como no Brasil, e tantas pessoas que podem beneficiar e não Uhum. há tempo suficiente. Não tens tempo Sim, suficiente também, não há terapeutas assim sim, tantos e também porque formados. é uma área, é medicina energética, é energia, e eu pessoalmente, isto depois Uhum. depende muito de pessoa para pessoa, eu não gosto de atender muitas pessoas por dia, Sim. Uhum. porque eu gosto de ter, no fundo, vamos chamar espaço para respirar e Uhum. não estar assoberbada com casos de pessoas, porque nós acabamos Sim. por viver também os problemas das pessoas, não é? Um Uhum. bocadinho, quem é terapeuta. Mas é uma ferramenta que normalmente é muito valorizada. Portanto, quem faz uma sessão de causa e emoção geralmente é uma ferramenta que é valorizada, porque lá está, Sim. como não está banalizado, e porque Uhum. acredito que nesse aspecto a certificação está muito bem montada. A certificação tem aqui uma preocupação central que para mim é importante, que tem a ver com Uhum. ética, a ética Sim. profissional, que eu não vejo em outras certificações que já fiz. Uhum. Sinto que o Código da Emoção é assim bastante peculiar nesse sentido. Uhum. A equipa do Dr. Bradley faz mesmo questão mesmo na própria evolução do curso, Uhum. eu estive a rever, que era para me lembrar, que já Sim, vai há sim, algum claro. tempo. Mas de facto, eu quando estava a rever, eu lembrei-me, pois é, nós tínhamos que fazer isto, nós temos que preencher uns formulários para ir Uhum. validando o nosso conhecimento Uhum. e, e eles focam-se muito nestas perguntas para a pessoa compreender, no fundo, a cultura que eles querem semear Uhum. nos praticantes certificados do Código da Emoção. Portanto, em Sim. termos de ética profissional, e aqui Uhum. especialmente para quem nunca trabalhou nesta área, não é? Para quem Uhum. quer mudar de área, a pessoa não fica perdida. A pessoa sabe exatamente quais são os valores importantes para Uhum. aplicar aquela ferramenta. E por isso é que eu acho que ela também é tão valorizada, porque no fundo, também estão a dar uma formação que não tem a ver apenas com a técnica do código de emoção, não é? Tem muito mais a ver com isso, tem a ver com transmitir valores, transmitir ética profissional. E para mim, Sim. eu valorizei muito isso.
Sim, eu vou só pedir aqui à Renata, se puderes, Renata, acrescentar o link, da certificação para quem quiser obter mais informação, poder procurar lá diretamente. Eu queria dizer também que na nossa página está também, para quem ainda não assistiu, que não faz ideia do que é que estamos a falar, vamos ainda durante mais alguns dias manterem aberto 4 dias gratuitos, portanto, do evento com o Dr. Brother Nelson, que entra mais em detalhe sobre o código da emoção, mas se quiserem também já obter, portanto, informações sobre a certificação da formação, podem também através do link que a Renata vai já publicar aqui. Marta, eu vou só aqui também ver umas perguntas que já nos tinham enviado. Aliás, algumas que tirei de e-mails que já nos tinham, portanto, algumas dúvidas. E depois tenho aqui também uma lista de perguntas que as pessoas têm estado a enviar aqui diretamente pelo live. Portanto, uma pergunta que surge frequentemente é se é preciso ter algum dom especial para fazer o código de emoção. Quando esta parte da energia, muitas pessoas às vezes pensam, não sei se é preciso ter Ser alguma intuitivo. intuitivo, pronto. Explica-me qual é a tua experiência a este nível, se achas que é preciso, portanto, algum dom especial. Não, não é preciso dom especial nenhum. Eu própria, quando comecei, lá está, nunca tinha trabalhado com este tipo de ferramentas, não percebia nada do que era energia. A única coisa que eu tinha feito, que nós podemos relacionar com a medicina energética, tinha experimentado Reiki, receber, não é? Portanto, nem sequer foi formação, foi receber Reiki. Sim. Portanto, eu não. Era tudo novo para mim. E, portanto, não há nenhum pré-requisito para fazer a formação. Basta a pessoa ter mesmo essa vontade, esse desejo de aprender. Sim, ótimo. Sim, que é importante, porque há muitas pessoas às vezes que têm algum receio de entrar tanto nestas áreas, porque pensam que realmente é preciso, como referiste, ser intuitivo ou ter algum chamado assim de repente, e às vezes é muito mais simples do que aquilo que parece, porque como disseste, tudo é muito estruturado no curso, tudo passo a passo, portanto vais ter também para apoiar os alunos com algumas dúvidas, qualquer coisa que surjam, vão estar também a ser acompanhados por ti, mas o curso em si já lá está tudo muito bem, muito bem estruturado, passo a passo, que não deixa assim espaço para muitas dúvidas. Portanto, também acho que já respondeste se é possível fazer sessões à distância, até disseste que a maioria das tuas sessões é à distância. Como é que funciona? Só para as pessoas entenderem melhor como é que é possível fazer à distância. Olha, eu costumo explicar assim. Todos nós temos um ADN único, não é? Um código genético único. E a nossa assinatura energética também é única. Portanto, a nossa vibração também é única. E nós não conseguimos explicar isto assim de uma forma racional, conscientemente, mas o que é verdade é que inconscientemente, o nosso inconsciente consegue de facto conectar-se com o inconsciente da outra pessoa, são dois campos energéticos que se conectam à distância e conseguimos obter informações da outra pessoa. E não interessa onde é que ela está, ela pode estar na mesma cidade ou no mesmo país ou em outro país qualquer, funciona na mesma. Portanto, e eu já fiz centenas de sessões à distância, remotas, portanto, posso garantir que funciona mesmo. Agora, nós não conseguimos explicar racionalmente, não é? Eu sei que as pessoas têm às vezes gostavam mesmo de perceber em termos, sei lá, científicos, como é que isto funciona. Tem a ver com física quântica, portanto, é um pouco complexo, de facto, não é? A parte da energia ainda não está assim, mas cada vez mais está a ser mais explorada e cada vez está a ser tanto mais explicada de uma certa forma, mas é sempre difícil conseguir explicar de uma forma concreta. Portanto, também me estão a perguntar se é possível trabalhar como tanto facilitadora, tanto aqui caso terapeuta, mas facilitadora sem ser da área da saúde. Claro que sim, eu também não era da área da saúde, portanto, sim, é para qualquer pessoa que queira trabalhar nesta área. Portanto, e como começo a ter clientes depois de me certificar? Isso talvez é uma questão que pertinente para muitas pessoas, que é sempre difícil, portanto, que é quando existe uma mudança de carreira total. Sim, uma boa questão. Uma das formas que é possível é, depois de fazer a certificação, existe uma lista de praticantes, uma lista oficial de praticantes
no site da Discover Healing, que é a empresa do Dr. Bradley Nelson. Portanto, quando nós queremos encontrar um praticante oficial, nós podemos ir a essa lista no site da Discover Healing, e essa é uma das formas de nós conseguirmos novos clientes. Claro que outras formas é como em qualquer outro negócio, não é? Redes Claro, claro. sociais, família, começar Sim, sim, sim. podem-se fazer também workshops. Tem um número específico, portanto, nós temos mesmo, quem é praticante oficial tem mesmo uma guideline, tem que ter um número específico máximo de participantes, Certo. mas podemos também oferecer um workshop de causa e emoção para divulgar a técnica. Portanto, claro, existem várias formas de divulgar, é como qualquer outro negócio, mas tem Sim, essa claro. possibilidade de estarmos no site da Discover Healing. E depois de começar também, é tudo no início, é sempre assim um pouquinho mais complicado, como qualquer negócio, mas depois Claro, também acredito que também tens muitas pessoas que vêm até ti porque pessoas, outras familiares, isso, amigos que sim, já fizeram sessões e depois uma o questão de boca a boca, isso, recomendações. Exatamente, sim, exatamente. né? Eu gostaria também agora lembrei-me para acrescentar, porque portanto parte da formação vão ter que ir praticando com pessoas, com outras pessoas, até também com animais, e caso não tenham ninguém, portanto, assim, mas não tenho amigos que tenham interesse nesta área, não tenho familiares que tenham interesse em que eu possa praticar, nós temos uma lista de pessoas, portanto, que estão interessados em receber, portanto, essa terapia, portanto, e que podemos pôr-vos em contacto. Então, não existe essa preocupação de não terem ninguém com quem praticar, basta, portanto, contactar-nos e nós, portanto, tratamos dessa parte. Hum, 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 hum. E depois existe também sempre a dúvida se a pessoa que está a receber precisa de acreditar para que funcione. Também é muito Isto comum surge essa pergunta. bastante essa Sim. pergunta. Não, não precisa de acreditar. Aliás, Uhum. estou-me a lembrar do evento que a Unity fez com o Dr. Bradley. Acho que já vai há 10 anos, acho que em Lisboa. Sim, sim, sim. É sempre Quase incrível, 2 anos, um não ano e é? meio, mais É ou menos. sempre incrível, porque ele chamou pessoas ao palco, algumas delas que Uhum. estavam com sintomas assim bem intensos, dores muito Uhum. fortes, e a pessoa que está a receber, não é? Que se calhar não está à espera de algo acontecer naquele momento, Uhum. de repente sente que teve uma melhoria no seu sintoma. E ela não tem que acreditar, não. Existem Sim, pessoas, assim, normalmente quem nos procura tem alguma abertura para experimentar. A sim, pessoa não sim, tem que sim. acreditar a 100% porque é como Uhum. qualquer outra coisa, não é? Quando nós Claro, claro. experimentamos algo que é novo, é normal nós não acreditarmos a 100%. Nós temos que Sim, experimentar antes de exatamente. acreditar. Agora, que funciona na mesma, funciona. Nós estamos a trabalhar ao Uhum. nível do inconsciente. Portanto, Sim, a sim. pessoa não é o consciente do cliente que vai permitir ou resistir. É Sim. sempre o inconsciente. E nós só vamos trabalhar naquilo que o inconsciente permite, nas emoções que o Uhum. inconsciente está pronto para libertar. Uhum. Portanto, funciona mesmo que a pessoa não acredite. Pronto, acho que a questão também surge de pessoas que ficam a pensar se é o placebo e que a pessoa o acreditar é que faz, portanto, mas mesmo Uhum. quando não é o caso, portanto, é a parte energética, como disseste, tem que ir através do subconsciente. Sim. E há algo muito interessante, Patrícia, que Uhum. acontece com a minha experiência, que é, à medida que nós vamos utilizando o código da emoção, e é importante nós utilizarmos sempre em nós, Sim. porque quanto mais fizermos em nós, quanto mais, digamos, livres de emoções aprisionadas nós Uhum. tivermos enquanto terapeutas, melhor nós vamos perceber melhor o que é que está a Uhum. acontecer no campo da outra pessoa, mesmo remotamente. Ou Ah, seja, aquilo que estávamos a falar há bocadinho, se é preciso ter um dom, se é preciso ter intuição, não é preciso ter. uhum. Mas há uma consequência positiva de nós utilizarmos a causa Uhum. e emoção. À medida que nós vamos trabalhando em nós, especialmente no muro do coração, nós vamos Uhum. ficando mais sensíveis à Uhum. energia. Nós vamos percebendo, sentindo mais no nosso próprio corpo a energia Uhum. também da outra pessoa. Por exemplo, eu quando faço sessões de causa e emoção, quando liberto uma emoção, eu sinto em mim, no meu corpo, a emoção a sair. Portanto, eu sinto onde é que a emoção estava presa no corpo da pessoa. Porquê? Uhum. Porque o meu corpo neste momento está mais limpo, entre aspas, não é? Das emoções Sim. aprisionadas. Então, isto é algo que vai acontecendo com o tempo, com muito Uhum. treino, mas também é algo que valida. Nós também, enquanto terapeutas, começamos a perceber que, uau, realmente eu estou a sentir isto a sair do campo da Uhum. outra pessoa, não é? Isto valida também muito,
ajuda-nos a realmente a acreditar cada vez mais na ferramenta. Portanto, Ou seja, também é um bónus. quando estávamos a falar, portanto, da sensibilidade, antes da pessoa, o dom e tudo mais, Sim. é algo que vai também surgindo. E que, Isso, sim. sim. Aliás, o Dr. Bradley Nelson fala sobre isso. Já não me Uhum, lembro se fala na certificação, mas lembro-me que ele fala sobre isso, creio que no livro, e falou no evento em Lisboa, lembro-me dele falar uhum, sobre isso. Eu lembro dele dizer que nós vamos utilizando o teste muscular e às vezes, antes de nós utilizarmos o teste, já sabemos a resposta, intuitivamente. uhum, Sim, porque já uhum, estamos tão conectados com o corpo, com a sim. intuição. Claro que eu utilizo na mesma o teste muscular para validar, mas muitas vezes eu já sei qual é que vai ser a resposta. Se vai ser um sim, se vai ser um não. Mas isso, portanto, quando estás a aplicar noutra pessoa ou a Ou nível em mim pessoal? ou noutra Assim. pessoa. É Uhum. igual, sim. Fantástico. Por sim, é quase aquela coisa de, às vezes, quando temos que tomar uma decisão e que as pessoas fazem da moeda em claro de cá, e as Isso, pessoas já sabem que se já cair sabe. num que vai ficar, não gosto muito da ideia, Sim. e aí estava indecisa, mas no fundo já sabia, mas às vezes a pessoa não se apercebe, talvez tenha aí algo da mesma forma que antes da energia se apresentar, Sim. que há algo ali que já nos está. Sim, ah, e sabes, tem muito a ver com aquilo que o Dr. Bradley explica no teste muscular, uhum, que é tu és naturalmente atraída para aquilo que é positivo, uhum, ou seja, o teu corpo, ele vai para a frente quando existe algo que ele sim, sabe que é bom para ele, não é? uhum, E ele retrai-se quando há sim, algo que não é benéfico. E, portanto, tem a ver com isto, só que nós geralmente não estamos atentos ao corpo. sim, Esta é a beleza do teste muscular. À medida que uhum, vamos trabalhando com ele, vamos ficando cada vez mais conscientes do corpo e por isso é que, de uhum, repente, espera aí, eu já sei qual é que vai ser a resposta. Porque uhum. é uma fração, é microsegundos. Antes de estar a fazer o teste muscular, vem aquela, Sim. ok, já sei que vai ser um sim ou vai ser um não. E também é possível que a vida surja, não é? Vai sempre havendo novas emoções, vão ficando aprisionadas, não Sim, é? Não limpamos tudo sim, e é permanente, não é? Porque continuamos a viver, continuamos claro. a ter experiências. Notas a nível pessoal, quando alguma situação surge, que há algo que possa estar a acumular-se no teu corpo e sentes logo a necessidade de fazer essa libertação? Sim, eu noto quando são situações de choque, Uhum, estou muito mais atento ao corpo, consigo perceber realmente quando ele fica assim meio, parece que o corpo realmente paralisa, parece que uhum, fica meio congelado, sabes? E, e eu tenho muito mais essa consciência e noto e uhum, sinto que há um maior convite agora para eu uhum, estar mais atento ao corpo. Sabes, quando existe alguma situação que acontece de forma inesperada e que mexe muito connosco uhum. emocionalmente, há muita tendência da reação, de Sim. ficarmos muito reativos, não é? E o que me acontece hoje em dia é que reduziu a reação, estou menos reativa e sinto Uhum, uma maior necessidade de quando acontece assim uma situação emocionalmente intensa, tenho uma maior necessidade de me ligar ao corpo. Não tanto de ficar ali presa nos pensamentos de ai, vou dizer isto, eu vou dizer aquilo e a pessoa não devia ter dito aquilo, mas não, eu vou mais ao corpo, sentir uhum. realmente aquela sensação da emoção, porque eu sei que é isso que o corpo está a Sim, precisar para libertar. E mesmo assim, às vezes pode ficar aprisionado na mesma, mesmo eu me claro. permitindo sentir, Uhum, porque depende muito da intensidade da emoção. uhum. Sim, ótimo. Vou aqui ver, entretanto, se tem mais algumas perguntas. Depois tem também aqui as que nos estão a ser enviadas, que a Renata está a pegar aqui dos comentários e a enviar-me aqui por outra plataforma. Fica mais fácil para ler. Ahm, ok, então, a primeira pergunta que recebemos, acho que esta foi através da caixinha de perguntas que alguém enviou, se podemos atender pessoas com problemas cardíacos. Marca passo, portanto não entendi bem esta parte, mas pronto, se podemos atender pessoas com problemas cardíacos. Sim, claro que sim. Nós Uhum, podemos atender qualquer tipo de pessoa, até porque é a uhum, energia que nós estamos a trabalhar, não é? Nós não sim. estamos a trabalhar com nada físico, Uhum, e o inconsciente da pessoa vai sempre permitir aquilo que é seguro. O que não é uhum. seguro, ele não vai permitir. Sim, agora também tocaste num ponto que às vezes acontece a pessoa não estar pronta para libertar uma emoção, Uhum, certo? Às vezes a pessoa sim. pode, portanto, achar, ou estás a trabalhar com uma pessoa, libertar muitas coisas, mas há algo que ali pode ficar e que até pode ser liberto
posteriormente, mas Sim, naquela altura a pessoa tem que ter essa prontidão a nível do subconsciente, não é só o querer. exatamente. E por isso é que às vezes demora a obtermos resultados Uhum, em determinados casos, não é? Quem já conhece a ferramenta, se calhar uhum, sabe da quantidade de casos que existem, uhum, e que o Dr. Bradley partilha também de pessoas que têm uma transformação imediata, mas sim, também existem casos em que sim, precisamos trabalhar com a pessoa há algum tempo, até por causa uhum, disso. No fundo, são resistências, mas são resistências que existem porque o inconsciente não se sente seguro para libertar aquilo naquele momento. Quer dizer que aquela emoção que está uhum, aprisionada, ela tem uma utilidade na vida da uhum, pessoa. Não é? E isso acontece muito com o muro do coração. Se eu tiver uma uhum, emoção aprisionada no muro do coração que está a ter uma utilidade de me proteger de algo, uhum, isto aqui tem muito a ver com a parte mental, não é? Quais é que são as minhas sim, crenças? uhum, Nós não vamos conseguir libertar aquela emoção. Por isso é que nós uhum, perguntamos sempre: existe algo que esteja pronto para ser libertado? Porque se sim. perguntarmos se existe algo preso dentro de nós, vão haver sempre emoções presas dentro de Uhum. nós, não é? E às vezes existem outras emoções, outras camadas para tirar antes de lá chegar, não é? Exatamente, Uhum. exatamente. Isso. E, pronto, isto também para chegar aqui à pergunta portanto, dos problemas cardíacos, realmente se a pessoa com problema cardíaco, se há algo ali que não pode ser, portanto, o próprio subconsciente da pessoa ia Uhum, bloquear. sim. Portanto, se tem informações adicionais na formação profissional diferente do livro. Ah, sim, claro que sim, sem dúvida. Completamente, não é? Muito Sim, mais avançado. Sim. sim, porque tenho informações direcionadas mesmo para quem é praticante oficial. Portanto, o Uhum. método é o mesmo, claro, obviamente que o método é Sim. o mesmo, não é diferente, mas tem outras informações que é para capacitar a pessoa para trabalhar com o método. Claro, Sim, claro. Sim, também o facto de que, e depois também tudo é acompanhado, sim. tanto como vais estar tu a acompanhar os alunos, Uhum. no sentido de que eles têm que apresentar, portanto, um portfólio portanto, para quem Isso. entrou agora, só para dizer, se as pessoas não tiverem ninguém com quem praticar, nós podemos sugerir algumas pessoas para com quem vocês possam praticar, portanto, quem quiser fazer o certificado. Um, e vão ter que apresentar, portanto, esse portfólio e provar competência de que realmente estão a fazer bem. Portanto, a pessoa, às vezes, ao Sim. ler o livro, mesmo que seja só para aplicar a si próprio, com certeza consegue ter excelentes resultados, mas ali tem que haver um rigor de que está a ser feito tanto de uma forma Uhum. profissional e também está a ser feito de uma forma realmente eficiente. Sim, no fundo é mais para a formação é mesmo para garantir que a pessoa pratica, Uhum, porque o objetivo do portfólio não é dizer assim, eu tenho que fazer tudo certo, porque o que é uhum, certo, não é? claro. Aqui não existe nada, não é preto e branco. Portanto, Uhum, não existe um portfólio que é certo e outro que é errado. Não existe isso. uhum, É mesmo para a pessoa praticar. A pessoa tem que fazer bastantes sessões, algumas autossessões, em que ela tem que fazer ela própria, uhum, tem que fazer muitas mais em outras pessoas, uhum. e também em algumas em animais. E, portanto, o objetivo é mais para a pessoa praticar, para ela própria, não é? Praticar um Sim, método, sim, sim, ganhar sim, sim. confiança. Claro que é na prática que depois vamos fazendo algumas observações, vamos Sim. observar se realmente aquilo está a fazer sentido, mas no fundo é mesmo muito para a pessoa praticar de uma forma orientada, não é? Eu vou estar depois disponível para observar o portfólio e falar com a pessoa, não é? Se houver algum ponto que eu acho que ela deve explorar mais, treinar mais algo que seja importante, mas sempre numa perspectiva de treinar, de crescer, de aprender, não é? Uhum. Ninguém vai estar ali. hum, O trabalho de casa está mal feito. sim, porque às vezes as pessoas ficam com este receio Sim, de sim, sim. ai, mas isso eu não consigo acertar. Isto não é um daqueles Uhum. testes que nós fazemos na escola, não é? Isto é Exatamente. mesmo algo para praticar, para ganhar esta competência, sim. Sim, é através dessa prática também que a pessoa depois ganha a confiança de realmente conseguir depois Isso. aplicar com pessoas que estão a pagar por sessões e porque a pessoa não tiver É, essa prática vai sempre ter tanto algum receio, quanto mais pessoas conseguir ir sim. praticando durante a formação, tanto tem ali um número de sessões que têm que fazer, portanto, para Uhum. terminar a formação, mas quanto mais forem fazendo ao longo desta formação, mais à vontade, mais confiança vão ter de depois Sem conseguir dúvida. fazer. Até porque é Com- um método que tu vais ganhando confiança com a prática, com a Uhum, experiência.
não é? Exato. A certificação é ótimo ter a Sim. orientação, e sem dúvida que é depois na prática que a pessoa vai ganhar essa competência. Portanto, existe um Uhum. mínimo de sessões que a pessoa tem que fazer, mas se ela quiser fazer mais, ótimo, não é? Mais Claro, sim. pratica. Assim como disseste, portanto, ao longo do tempo, também Uhum, já faço já isto há alguns anos, não é? sim, E foste, portanto, tendo essas reações diferentes do corpo, essa sensibilidade que a pessoa também, tudo vai vindo, quanto mais experiência, melhor. claro. Portanto, fiz o curso básico. Às vezes, quando estou fazendo várias limpezas de emoções presas em mim, parece que tem um momento em que o corpo, da minha energia, pede para parar. Começo a ficar Hum. confusa nas respostas. É normal acontecer. Uso o teste do braço e às vezes confirmo com oscilação e vice-versa. Também saber se pode haver interferência do Wi-Fi ou de outras energias. No curso nós também falámos sobre isso, que é Uhum, no número de emoções que é aconselhável uhum, libertarmos num dia, por exemplo, ou numa sessão, porque de facto o corpo tem um limite de processamento. uhum. Então, quando esse limite é atingido, o teste muscular começa a ficar incongruente. Parece que de repente Uhum. as respostas já não fazem muito sentido. Porque sim, de facto, nós temos que dar tempo ao corpo para ele processar. Em Portanto, fazer. relação. Sim, diz Não, isso. e é só fazer, portanto, algumas libertações, algumas perguntas numa altura, depois, se sente essa resistência, parar e fazer no outro dia, é Sim, isso? exatamente. Uhum, Parar, dar um dia de intervalo, pelo menos, uhum. e depois voltar a trabalhar. E pode ser na mesma questão, não é? Mas é importante dar esse espaço para o corpo processar. Sim. Em relação ao Wi-Fi, não tenho conhecimento de interferências. Comigo Sim, nunca. também nunca ouvi falar, portanto, Sim. tanto nas formações que tivemos o evento ao Uhum. vivo, tanto 2 dias com o Dr. Gladys Nelson, já tive, portanto, em bastantes workshops também e nunca ouvi ele, portanto, Sim. referir aqui alguma interferência, mas acredito também que não. Ahm, Pediram dicas sobre o teste do cotovelo, perceber qual a tensão do músculo. Uhum. Pois, o teste muscular normalmente é sempre aquilo que a pessoa tem mais dificuldade, não é? Porque Uhum, depois seguir o resto é fácil. sim. O teste muscular é algo que exige mesmo muita prática e muita presença. Uhum, Em relação a esse teste do cotovelo, tem muito a ver com a força que a pessoa está a fazer. sim. É como se houvesse um equilíbrio que nós temos que ter. Nem pode ser Uhum, muita força, nem pode ser pouca, não é? uhum, Para ajudar, o meu conselho é fazer o teste muscular de olhos fechados. uhum, Ajuda a estar mais conectada com o corpo. A posição onde nós vamos pressionar o braço também tem influência. Portanto, uhum, não devemos de pressionar muito perto da mão, é mais para trás um pouco, uhum, funciona melhor. E, e pressionar assim em camadas. Nós pressionamos uma vez, mas se virmos que a resposta que não é logo imediata, nós podemos ir pressionando assim aos pouquinhos para realmente percebermos qual é que é a resposta, se é um sim, se é um não. Porque é normal no início a resposta não ser óbvia, é normal. E É um depois, treino. portanto, existem também vários testes em Sim. que, portanto, a pessoa não tem que optar só por fazer, por exemplo, o teste de cotovelo. Não é tanto um teste para emoções diferentes, é exatamente a mesma coisa, qualquer um dos testes, não é, Marta? Então Isso, é mais uma exatamente. questão também de que, tanto a pessoa que está a fazer, portanto, seja terapeuta, seja a aplicar em si próprio, escolher o método em que se sente mais confortável e não existe obrigatoriedade de escolher um teste específico. Não, cada pessoa deve. Por exemplo, eu utilizo um, porque é aquele que para mim é o mais natural. Uhum, Eu nunca tive necessidade de desenvolver outro. uhum. Mas existem outros testes musculares que cada pessoa depois tem que encontrar qual é aquele que é mais fácil para si, que é mais natural, não Sim. é? Sim, portanto, e durante a certificação também vão, portanto, Experimentar vários é testes experimentar musculares. e tudo vai ser explicado, cada teste Uhum. em pormenor. Um, se o curso, portanto, é para quem já é terapeuta ou qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer o curso, sim. Que, aliás, Não, portanto, já não, falámos sim. sobre isso, mas talvez algumas pessoas tenham É. entrado um pouquinho mais tarde, que na altura, portanto, tu estavas a começar ali como coach, mas não Uhum. tinhas, portanto, ainda não eras terapeuta e começaste através do código de emoção e depois Sim. também acredito que foste fazer também outras formações Uhum. e tudo Sim, e é surgiu importante daí. referir que foi o Código de Emoção que de facto na altura me lançou, que Sim, sim, sim. teve mesmo muita procura, portanto é uma área que eu sinto que está a crescer bastante. Uhum, Que em Portugal ainda não é assim muito conhecido, está a ficar agora, uhum, porque vocês estão a promover já há alguns anos, não é? sim. Mas é algo que eu sinto que ainda há muito para crescer nesta área.
Sim, portanto, é uma forma também de que, para quem quer fazer transição de carreira, que pode, Uhum, portanto, ir fazendo algumas sessões de casa, não tem que se deslocar, ir a lado nenhum, pode sim. sempre fazer. As pessoas às vezes têm receio de largar os trabalhos, de largar tantas profissões que têm, e é muito fácil, tanto fazer isto como um extra, Uhum, um, ao mesmo tempo que ainda estão a fazer essa transição profissional, se esse for, ou mesmo que queiram fazer apenas como um extra, que algumas pessoas talvez seja esse uhum, o sim. intuito. Ao libertar a emoção presa, libertamos também um padrão mental, se tem alguma associação. Pode estar associado, mas nós não utilizamos o código de emoção para isso. O código de Uhum, emoção é utilizado apenas para identificar emoções que estão presas uhum, e que às vezes estão associadas a algum sintoma, não é? Por exemplo, quando trabalhamos apenas no muro do coração, não estamos a trabalhar num sintoma, estamos a trabalhar no muro do coração, uhum. não é? Essa é a intenção de libertação. E que sim, claro que pode estar associado a padrões mentais, porque as emoções andam de mãos dadas com os pensamentos, não é? As nossas emoções influenciam os pensamentos. Uhum, E aquilo que nós podemos observar quando nós trabalhamos com o código de emoção é uma maior clareza mental, menos uhum. confusão, maior capacidade de foco, de concentração, e melhora a memória. Mas isto tem tudo a ver, lá está, com quando é fácil de nós entendermos isto. Quando acontece alguma situação que nos perturba emocionalmente, Uhum. é normal, os nossos pensamentos ficam ali presos Sim. àquela situação. Porquê? Porque estamos a sentir as emoções de uma forma muito forte, muito Sim. intensas. Então é natural que as emoções influenciem os nossos pensamentos e quando nós libertamos emoções aprisionadas, é natural que os pensamentos também acalmem. Está Sim, tudo faz ligado. sentido. Portanto, quantas sessões é preciso para libertar uma emoção? Quantas sessões é preciso para libertar uma emoção? Uma emoção, sim. Geralmente, por sessão, libertam-se, depende muito do cliente, mas podem ser entre 5 a 12 emoções. Portanto, Uhum. não é preciso várias sessões para libertar uma emoção. Libertam-se várias emoções por cada sessão. Sim, porque acredito que muitas pessoas pensem que temos apenas uma ou duas emoções aprisionadas no Uhum. corpo e são mesmo Não, muitas. muitas, Sim, centenas. sim, Sim. sim. E temos alguém a perguntar o que é o teste muscular. Portanto, eu quero Uhum. também acrescentar aqui, referir, mas como é um live, as pessoas vão entrando e saindo, que quem ainda não tem conhecimento sobre o que é o código da emoção e que quiser aprender um pouco mais da parte, portanto, entender como é que funciona, o que é, cliquem no link da nossa bio. A Renata também pode pôr aqui o link, novamente, não sei se entretanto já foi posto, mas é capaz de já estar perdido. Um, e ainda temos 4 aulas gratuitas, portanto, com o Dr. Bradley Nelson, a explicar, a mostrar também algumas sessões ao vivo, para saberem o que é, como é que tudo funciona. E também, portanto, temos também aqui o link para quem quer, portanto, aprofundar e, portanto, na certificação profissional. Mas, Marta, portanto, voltando Uhum. ali, para explicares aqui para quem ainda não sabe nada, o que é o teste muscular. Sim, o teste muscular é uma ferramenta que nós utilizamos para comunicar com o nosso inconsciente. Uhum, E ele chama-se muscular porque, de facto, nós utilizamos os músculos do nosso uhum, corpo para fazer o teste. E o músculo ele pode dar duas respostas, pode dar uma resposta positiva ou negativa. Portanto, quando nós fazemos uma pergunta ao corpo, ao nosso músculo, uhum, e vamos testar a força do músculo, uhum. se a resposta for um sim, geralmente o músculo está forte, se for um não, o músculo perde força. Claro que Uhum. quando nós fazemos, por exemplo, o teste muscular, que é o da oscilação, que nós estamos em pé e parece que não é muscular, Uhum. também é muito fácil de compreender, que é quando o corpo tem o impulso para a frente, a resposta Uhum. geralmente é sim, quando tem impulso para trás, a resposta normalmente é não. Existem Sim. algumas exceções, mas acho que não vale a pena complicar para já, Sim, porque isto portanto, é a regra para a maioria. portanto, o teste muscular já é bastante utilizado já há Sim, muitos anos na kinesiologia. Portanto, aliás, eu lembro que o meu filho, quando era criança, até chegou a fazer alguns testes musculares para detectar de alergias analogias. e que funcionou bastante. Portanto, é o mesmo formato, mas neste caso, tanto usar para as emoções presas, Uhum. mas já é bastante utilizado para várias coisas. Precisamos de 10 pessoas para aplicar sessões regulares e 5 para fazer a libertação do muro do coração. Como é que podemos definir quem será regular? Ou Definir? do muro do Sim, coração. quem será regular e quem será para libertar o muro. Uhum. Isso fica ao critério de Uhum. cada um, sim. Certo.
Sim, a pessoa, Não há, portanto, não, sim, sim. não existe assim nada Não. que indique que tem mesmo que ter. Ok. Uhum. Porque vai depender também das pessoas com quem estão a trabalhar, o que é que essas pessoas terão Sim, para ou não para libertar. exatamente. O que a pessoa pode fazer é, por exemplo, as pessoas que possam eventualmente ter algum sintoma, utilizar para Uhum. sessões regulares, e quem não Sim, tem nenhum sintoma pode trabalhar no muro do coração. ok. Tenho aqui a Renata a dizer-me que a live caiu, mas parece-me que está tudo bem. E estou a ver aqui Eu pessoas estou a ouvir, ainda sim. a entrar e ver pessoas a entrar. Então, um, que gostava talvez tenha. Vou só responder nada para ela saber, portanto, que não existe nenhum drama, ainda estamos aqui a Uhum. ouvir. Depois temos também aqui uma pergunta: se podemos tratar situações diferentes simultaneamente ou é preferível focar numa situação específica e só quando esta situação estiver resolvida é que passamos para outra? Essa é uma bela questão e eu acho que cada pessoa vai encontrar através da experiência o que é que funciona melhor. Uhum, Eu gosto de trabalhar uma situação específica por sessão, até uhum, porque geralmente não dá para trabalhar mais do que uma, porque geralmente as pessoas têm várias emoções associadas a uma situação específica, mas às uhum, vezes pode acontecer, às vezes a pessoa pode ter uma situação específica em que só tem duas emoções aprisionadas e uhum. então aí já vai dar para trabalhar se calhar duas situações. Vai depender muito de sessão para sessão, mas eu, de cliente para cliente e de sessão para Sim, sessão também. sim, 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 sim. Mas eu aconselho a trabalhar de forma mais focada. Um sintoma de cada vez, sim. Certo, ok. Eu penso que aqui não tenho mais perguntas que rapidamente, mas eu acredito que tinha visto aqui alguma pergunta que não estou a ver na lista das que me foram enviadas, mas eu lembro-me de ter visto aqui outra coisa qualquer, Uhum. então vou só fazer aqui, procurar. Eu não sei se eu imaginei, mas acho que alguém perguntou, que eu li aqui, alguém a perguntar quanto tempo demora Uma uma sessão, eu vi. sessão. Uhum. Sim, Sim, perguntaram sim. apareceu, não, eu não imaginei. Ok. Sim. Geralmente são 30 minutos. Pode variar um pouco, mas geralmente Uhum. são 30 minutos. Sim. Sim, ok, ótimo. Claro que, Estou a ver agora. desculpa, Patrícia, Uhum. só de fazer esta Sim, ressalva sim. para quem já está a fazer a certificação, para não ficar assustados. Ah, Quem está a fazer a certificação e está ainda em modo de treino, pode demorar Uhum. mais tempo, está bem? A minha Claro. partilha, 30 minutos, é quando a pessoa já tem experiência, geralmente uma sessão dura mais ou menos 30 Sim. minutos. Mas quem está a fazer a certificação e vai fazer aquelas sessões para Uhum. treinar, para gerar o seu portfólio, pode Sim. ser que tenha sessões que demorem mais tempo, até porque a pessoa está a praticar ainda, não é? Portanto, só para deixar claro. Sim, e depois também mesmo de terminarem a certificação, calculo que também nos primeiros clientes é natural que demore um pouco mais, não Claro, existe nenhuma regra de não, que tem que terminar, portanto, sim. em 30 minutos. Eu vi também que perguntaram aqui voluntários, perdi essa parte. Portanto, as pessoas que vão estar portanto, a serem certificadas vão precisar de pessoas para praticar, para poderem apresentar no portfólio e também para poderem ganhar essa experiência, como a Marta já referiu. Então, temos uma lista de pessoas, portanto, e se tiverem interesse, podem também enviar-nos uma mensagem para, para que os nossos alunos tenham, portanto, pessoas com quem praticam e assim também podem beneficiar disso. Uhum. Portanto, eu devo ter o livro em. Ok. Portanto, a ver se. Eu acho que não ficou aqui mais nada. Entretanto, a Renata enviou outras perguntas. Um, a Marta, se já fizeste sessões online representando os clientes? Sim, é assim que eu trabalho. Uhum. Sim, é Sim, como portanto representante. já Sim. referimos, portanto, E em média, qual é o valor de sessões? Portanto, podem ser, acho que depende de terapeuta para terapeuta, portanto, os Sim. valores podem Uhum. variar muito, mas se puderes só dar assim Sim. um, um Um escalão de valores que intervalo, podem, sim. sim. Não existe nenhum valor que na certificação Uhum. nos dizem que temos que cumprir, portanto, cada terapeuta Sim, depois vai definir o seu valor sim, e eles podem variar muito, ok? Aquilo que eu aconselho claro. a fazer é irem ao site da Discover Healing, Uhum. ver a lista de praticantes que existe na área, pode ser no país, não é? Por exemplo, quando Sim. estamos a falar de Portugal, é um país tão pequenino, não é? Ir lá Uhum. ver os praticantes que existem em Portugal e estudar um pouco os preços que eles estão a praticar Sim. naquele mercado, porque os preços vão variando.
de mercado para Claro, mercado. Geralmente, por exemplo, nos Estados Unidos têm preços mais elevados do que cá em Portugal. Na sim. Alemanha também existem assim, alguns mercados que os preços são mais elevados. Mas eu aconselho a fazer esse estudo de mercado Sim. rapidamente, consultar só alguns Uhum. praticantes para realmente perceberem qual é que é o valor que devem começar, para Sim, começar. eu acredito que depois também vai depender da experiência da pessoa, não é? Como qualquer profissional Sim, que já tem bastante experiência e que vai tendo muitos clientes e que depois também uhum, tem que limitar, portanto, não só tem 24 horas por dia, 7 dias por claro, semana, para claro. trabalhar, então tem que limitar, portanto, pelo número de anos que é capaz de fazer e às vezes Uhum. os preços também sobem mais quando a pessoa já tem bastante experiência, Sim, mas de sim. início, portanto, o mínimo ver, portanto, através Sim, eu do aconselho, website. claro que a pessoa pode praticar o valor que ela quiser, Uhum. obviamente, mas acho que também deve valorizar-se e quando nós queremos, às vezes temos esta tendência de vou fazer aqui um preço muito baixo, que é para ter mais Uhum. clientes, mas também não estamos a valorizar a técnica e depois acabamos por Sim, prejudicar o próprio mercado, não é? Quem sim, trabalha sim, depois sim, sim. nesta área. Então é importante analisarmos os valores que os praticantes normalmente estão a Uhum. praticar naquele mercado e percebemos qual é que é o valor que faz sentido começar e que se sinta confortável, que a pessoa se sinta confortável, não é? E ela depois pode ir mudando esse valor. Tá, Marta, sou eu. Ok, já estou a ouvir. Portanto, tinha parado de ouvir, entretanto, não sei se era a Ah, minha ok. conexão, se era daí. Sim, Sim, mas deu estava. para captar tudo, portanto, a nível, Deu? Ok, sim, deu para perceber, deu para ok. perceber. Sim, essa parte da valorização profissional é muito importante e é muito também Uhum, importante, sim, isto já em todas as áreas, de que se as pessoas começam a baixar muito os preços, além de não estarem a ter, portanto, benefício, também com isso, depois desvalorizam, portanto, claro. o trabalho Uhum, e também, portanto, tem que estar a trabalhar durante muito mais horas e é importante também o investimento, tudo que põe a experiência que vão fazendo e que consigam depois também dar maiores benefícios às pessoas com quem sim. trabalham. Portanto, que o valor é mais respeitado quando a pessoa, portanto, paga o valor que realmente que é, que tem a sessão. Estou a ver, entretanto, acredito que não tenho mais perguntas. Se entretanto surge, portanto, tiverem mais alguma pergunta, já estamos aqui há uma hora Olha, tenho aqui uma boa com a pergunta, Marta, por Patrícia. favor. Não, portanto, sim, Estás-me a sim, ouvir? Sim. sim, Tenho sim, aqui sim. uma pergunta que eu acho que é importante, da Uhum. Paula, que diz: as respostas de sim ou não que o teste muscular dá abrangem que tipo de questões? Dúvidas de caminho de vida, questões de sintomas e doenças. Isto é importante, está bem? Porque o teste muscular apenas serve para nós perguntarmos se existe alguma emoção aprisionada no corpo. Não Uhum. é para validar caminhos de vida, não é para validar decisões, não é para validar diagnósticos ou doenças, está bem? Uhum. Nós temos que abordar sempre esta questão com bastante cuidado, porque Uhum. às vezes nós temos esta tendência de é mais fácil eu fazer a pergunta ao meu corpo, ao teste muscular, do que estar eu a decidir conscientemente, não é? Não utilizem o teste muscular para isso. Não foi para isso que ele foi desenhado e podíamos Uhum. estar aqui muito tempo a falar das razões pelas quais não devemos Claro. utilizar para fazer tomadas de decisões, por exemplo. Sim, sim, claro. E durante tanto a certificação está tudo muito claro, Uhum. para o Sim, que é apropriado, o que é que se deve ou não fazer, portanto, durante essas sessões. Eu estou a ver que estão a surgir aqui outras perguntas muito rapidamente, mas só que, Marta, não sei se tens ainda mais um sim, sim, tempinho. claro. Sim. Portanto, se é normal bocejar quando se faz a libertação de emoções. Completamente normal. É um sinal de libertação. Uhum. Sim. E poderia, por gentileza, dizer como fazer o teste muscular à distância? É igual, é só que nós fazemos em nós Uhum. e não no cliente, Sim. não é? Portanto, a nível energético, portanto, em vez da pessoa estar a fazer em si própria, portanto, a pessoa, portanto, a terapeuta, a facilitadora está a fazer, portanto, a Sim. E eu libertação. faço o teste Portanto, muscular em mim como se fosse representante da outra pessoa. uhum. Coloquei uma pergunta no campo, não estou a perceber, portanto, se está-se a referir a outra pergunta. E acredito que é tudo, entretanto, só vou ver que.
Ok, portanto, a Renata enviou, mas são as mesmas perguntas que já respondemos. Passamos aqui um pouco de uma hora. Obrigada a todos que estiveram connosco. Eu quero, portanto, dizer também quem tiver interesse, tanto, claro, em não ser terapeuta, que tem apenas interesse em uso pessoal, podem sempre também entrar em contacto com a Marta, portanto, através do perfil dela. Portanto, acredito que tens todas as informações Sim. na tua página. Portanto, acredito que muitas das pessoas que estão aqui estão porque têm algum interesse em saber mais sobre o método, outras sobre a certificação e outras também têm um interesse, portanto, em alguém que lhes ajude a aplicar nelas próprias. Quem quiser saber mais sobre a certificação, já deixámos aqui o link, mas podem também encontrar através, portanto, da nossa página aqui no Instagram e também para quem é completo, quem não fez, tivemos agora recentemente, portanto, um evento gratuito, 4 dias, com o Dr. Bradley Nelson, que é o criador do método, com bastante informação. Então, se quiserem aprender um pouco mais, saberem mais, em vez de tanto, para saberem se têm interesse em avançar em mais alguma coisa, mesmo que seja só aprender algo para aplicarem vocês próprios, façam também a parte, portanto, este evento gratuito que tem bastante informação que podem logo beneficiar sem ter que fazer mais nada. Marta, muito obrigada. Portanto, só Obrigada passou eu, Patrícia. entretanto, o que é que mandou mensagem? Ok. Tem um campo na live com. Desculpa, Marta, eu só estava a ver se Sim, surgiu sim. aqui. É que a Renata vai-me mandando uma mensagem. Tem um campo na live com uma interrogação. É onde ela mandou a mensagem. Eu continuo a não perceber qual é a pergunta. Não sei se Marta, se entendeste qual é a Não pergunta. entendi, mas eu vou Sim, sugerir, se a pessoa realmente mantiver a dúvida, pode me mandar uma mensagem no direct e eu posso sim. responder sem problema. Muito obrigada, Marta. E, portanto, Obrigada, aqui quem vai estar a Patrícia. fazer a certificação connosco vão te ver. Sim, No início iremos também ter, portanto, uma chamada para os alunos, para te conhecerem melhor, para apresentarmos como é que tudo vai funcionar, a estrutura do programa e tudo mais. Mas também iremos ter, portanto, aqui outros lives. De vez em quando a gente vamos aqui para a nossa comunidade. E obrigada a todos que estiveram aqui connosco e um beijinho grande. Até à próxima. obrigada. Tchau, tchau.